Olá, bem-vindo ao meu canal, você pode me chamar de Bicho Preguiça e hoje eu vou explicar para vocês como que funciona a folha de pagamento na Noruega. Imposto é roubo, diria o "Não pide na minhoca". Aqui nessa conta, nessa casa do senhor, não falamos de neoliberalismo. Aqui queremos imposto porque somos comunistas. E caso você não entenda, o imposto é o dinheiro que vai ser usado para a sua escola, sua saúde, sua infraestrutura na cidade que você mora. Então, assim, né? O problema não é o imposto, o problema é o tanto de dinheiro que as empresas te pagam. Porque imagina você, se você produz um telefone, você trabalha numa fábrica do iPhone e você ajuda a produzir um iPhone e você produz ou ajuda a produzir uma partezinha do processo ali, milhares de iPhones por dia. E você recebe o quanto que a empresa te paga por estar produzindo milhares de iPhones por dia? Menos de 1% do valor do que eles vão vender o telefone no mercado. Tá certo isso? Se tu recebe R$200 de salário e aí o governo desconta 20% em imposto, é pesado, né? Porque o teu salário é pequenininho. Então, qualquer coisa, se tirar R$2 ali dos R$200 por mês, já é pesado, porque quase não tem nada. Tu tá tirando alguma coisa de quase nada. Mas, se o teu salário fosse, tipo, R$5.000 por mês, só por trabalhar no McDonald's, se eles dividissem mais justamente o lucro que a empresa está tendo com o produto, o trabalho que você está fazendo para ela, em vez de te pagar só 5, 1% do valor do que você produziu. Se o teu salário fosse R$5.000 trabalhando no McDonald's, 20% de imposto seria muita coisa? Não, né? Porque aí o teu salário é bom, tanto faz se eles estão tirando uma fatia ali gorda, mas o teu salário já é um monte. Então, mesmo que a fatia seja um monte, né, do imposto, a mordida do leão seja grande, o teu salário também é grande, então ele consegue tancar, entendeu? Tá, para. Antes de eu começar a falar de imposto de renda e das diferenças entre o Brasil e a Noruega, tava editando o vídeo aqui, eu vi que eu me atropelei toda. Então, antes disso, deixa eu explicar primeiramente como que funciona a folha de pagamento. De nada. Então, uma curiosidade, eu vou usar para explicar a folha de pagamento, um livro de matemática básica do 2º grau para adultos, mas é o 2º ano do 2º grau. Matemática aplicada, por isso que é o pezinho ali, que a gente chama de practice. Tem um capítulo 5 chamado Economia, porque é aplicado, então você vai aprender. E sim, eles estão aprendendo no 2º grau já, tá? Esse negócio de economia. Dependendo da área que você quiser focar para a sua universidade no futuro, ou se não quiser fazer, você vai aprender o básico de todas as profissões. Como faz uma folha de pagamento, como é que eu produzo dinheiro na Noruega, poupança, o quanto que eu consigo ganhar aplicando em ações, ou qual que é o melhor método, que é aqui no final, empréstimo, quanto que custa, quanto que paga, quem pode, tá tudo explicadinho num livro de 2º grau. Então, vou usar aqui como base, porque tá bem resumido. Então, o teu salário tem palavrinhas-chave tipo bruto loan, neto loan. Loan é salário, então bruto é o teu salário bruto e neto é o teu salário líquido. Skatt é imposto. O site de imposto se chama Skatteetaten, por causa disso. Skatt, imposto. Overtid, hora extra, feriepenger, dinheiro de férias. Então, normalmente uma semana tem 37,5 horas, ou o 5 é meia hora, né? E um mês de trabalho, geralmente, são 162 horas e 5 e meia hora. Então, ele dá um exemplo aqui pra gente entender como é que eles vão calcular a tua folha de pagamento e o que desconta aonde. Então, por exemplo, imagine que o senhor Barag tem... É um nome horroroso, nunca esqueci na minha vida. Ele tem um salário de 28.000 coroas por mês. Ele trabalhou 8 horas extras esse mês e ele recebe 50% adicional na hora extra. Então, a hora dele mais uns 50% em cima da hora normal. Então, timelon são as horas trabalhadas, timelon ved overtid, horas trabalhadas extras, overtid tillegg, extras adicionais extras, bruto månedslön, o salário bruto mensal. Então, eles começam lånesträckning. Então, em data são os dados, né, quanto que ele vai receber por mês, quantas horas que ele trabalhou normais, são 162 horas, como falou ali em cima, 5, 6 e meia. Horas adicionais,
cobra 50% adicional. E ele trabalhou quantas horas extras? 8. E aí é que ele vai calcular o salário, quanto que a pessoa recebe normalmente por hora. Isso aqui varia de acordo com a tua profissão, tá? E com a tua certificação. Quanto que... E a tua idade também. Experiência, tudo faz aumentar o salário. E quanto que ele recebe por hora extra trabalhada. Já tá calculadinho aqui. Então, a hora normal dessa pessoa é 172 coroas e 31 centavos. E as horas extras são 258 coroas e 46 centavos. Então, ele vai fazer os cálculos aqui. Vai dar o salário bruto tem que ser 28 mil. As horas extras trabalhadas, ele vai receber 2.067 coroas e 69 centavos. E, somando tudo isso, vai dar o bruto do salário, que é o que não está descontado com o imposto de renda ainda. Então, o bruto é 30 mil coroas e 67 e 69 centavos. E você pode perceber que nesse cálculo aqui não está incluso as férias. É porque as férias não pagam imposto. Então, se eles colocassem declarado aqui, o que vai ser o bruto é as coisas que o imposto vai ser cobrado em cima desse bruto aqui. Então, né, se as férias não pagam imposto, não pode declarar aqui. Então, as férias são uma coisa que eles fazem à parte, já tem um capítulo explicando isso também. E aqui tem a explicação de acordos, empréstimo, bônus, né, como é que funcionam as regras. Então, eu posso botar uma traduçãozinha aqui na tela para você, mas eu não vou ler, senão vai ficar muito comprido. Aqui tem uma explicação de como é que funcionam as férias, mas basicamente você paga 12%, a empresa paga 12% em cima do teu salário. Então, se você recebe mais, você tem mais dinheiro nas férias. Todo mês eles pagam 12% sobre o teu salário e esse valor acumula durante um ano. E daí no próximo ano você vai receber esse dinheiro que acumulou como um salário de férias. Então, você não recebe um salário de férias, você recebe o acumulativo de 12% por mês sobre o teu salário que você trabalhou no último ano. Então, é por isso que você tem que esperar para receber as férias, você tem que esperar um ano. Mas não precisa esperar um ano para tirar as férias, tá? Porque às vezes você troca de emprego, então você trabalhou no outro ano anterior para outra empresa, então você vai receber, mesmo que você foi demitido, você vai receber o salário das férias no outro ano ainda. Até porque a demissão aqui na Noruega é bem diferentão. Uma vez que você foi vinculado a uma empresa, você está vinculado àquela empresa para o resto da vida. Eles podem te dar um layoff, na verdade, a demissão, né, quando você se demite, quando eles querem te demitir, entre aspas, eles vão só te botar em layoff, que eu não sei como traduz em português. Quando a empresa não tem trabalho, aí eles dispensam, entendeu? Mas o dispensar é tipo demitir e você não recebe no layoff. Mas você continua tendo todos os direitos trabalhistas, então eles fazem assim para que as empresas não sejam safadas e não paguem tua aposentadoria, não paguem tuas férias, só porque te demitiram. Tem opções de você receber as férias metade do valor na hora que você é demitido, mas a maioria das pessoas, né, porque é metade do valor, né, você perde dinheiro pra caramba, a empresa se dá bem. Então a maioria das pessoas falam, não, eu quero receber certinho o valor cheio no próximo ano. E quando você é contratado, se eu não me engano, é de fevereiro até setembro, você foi contratado entre esses meses, você tem direito a receber 5 semanas de férias. Então, todo norueguês que tem um contrato de trabalho tem direito a 5 semanas de férias todo ano. Então, você pode espalhar essas semanas durante o ano, ou pode pegar tudo de uma vez, aí você acorda com a empresa que você está trabalhando. Então, assim que funcionam as férias, e esse dinheiro não é contado no bruto, porque ele não paga imposto em cima dele. E aqui ele tem um exemplozinho da folha de pagamento descontado com os impostos. Tipo, o primeiro é o cálculo salarial, né, que tem só, de novo, os dados, que é o salário de 28 mil, trabalhou 162 horas e 5 esse mês, pagamento extra de horas deve ser 50% em cima, extra. Você trabalhou 5 horas extras no exemplo aqui. A dedução do imposto de renda vai ser esse % aqui, só que tá em tabela de Excel, né? Só pra você ficar... Por que tá 0,002? O desconto do sindicato vai ser 0,015. É porque, acho que é 15% e 2%, tá? É porque ele escreveu do jeito que é no Excel, que você vai fazer o cálculo. Eu acho que é assim que escreve por cento no Excel, não tenho certeza, mas creio que seja. Então, aqui vai ser como é que vai ser calculado, né? O salário, como que ele vai calcular o salário normal, a tua hora normal e a hora extra, nas células do Excel ali, mas não importa, que ele já declarou aqui o que está sendo feito, pra gente entender.
Mas aqui que começa o que é calculado, né? O teu salário fixo mensal, que é aqui em cima, né? Ó, B4. Então, B4 é o teu salário fixo, vai puxar o valor de lá, os 28 mil. As horas extras, ele declarou ali em cima tudo, fez 5 horas. Aí aqui que começa as pegadinhas, ó. Presta atenção nos valores das células. Aqui é a célula coluna B, aqui o 17 é o teu número seco, de teu salário seco do mês. Teu salário mensal, deve ser isso. Então, o desconto da aposentadoria vai ser os 2% sobre esse fast loan aqui, que é o teu salário mensal, seco. O desconto do sindicato, quantos por cento? É o B9, tá aqui, tá em 15%. E vai ser 15% sobre o quê? B19. B19 é o teu salário bruto. Tá vendo por que é importante você aprender o que desconta onde? Porque se desconta no bruto, você tá pagando mais, não é o salário sequinho que tu vai receber, entendeu? O Träck-Grundlage tá traduzido como deduções fiscais. Deus sabe o que é Träck-Grundlage. Mas ele tá descontando o teu salário bruto com o teu pagamento de pensão e do sindicato. Então, você vai receber... Ah, tá, o Träck-Grundlage é o que vai ser descontado imposto em cima. Então, você não vai pagar imposto em cima da aposentadoria e do sindicato. É isso que eu me confundi. Então, o teu salário, para ser calculado o teu imposto de renda em cima, vai ser o salário bruto menos o tanto de porcento que você pagou para aposentadoria, menos o INSS, no caso, menos o que você pagou para o sindicato. Então, esse vai ser o valor que vai ser descontado o imposto de renda em cima. Então, daí tem o Skattetrek, que é o B22, esse valor que a gente já calculou, vezes o quanto que você paga de imposto, B10. Skattetrek, que são 30%, 0,3 ali são 30%, que seria 22% de base, que é o para todo mundo, paga 22%, não importa quanto que você ganhe, mais o extra que sobe de acordo com o teu salário. Nesse caso aqui, deu 30%, 22 mais uns trequinhos ali. E aí o teu salário líquido vai ser o resultado final desse cálculo todo aqui, que é o B22, o teu salário bruto menos o sindicato, menos a aposentadoria, menos o desconto do imposto de renda, que aí vai ser o seu salário líquido. Parece muito confuso, mas se tu colocar no Excel faz sentido. E aqui tem a parte do imposto de renda, que o empregador deduz um valor do salário bruto e paga às autoridades fiscais. Chamamos esse valor de imposto retido na fonte, que é o FORDS... Não sei falar essa bosta, mas SCAT é imposto. Eu vou destruir o fetiche de muita gente. Na Noruega, o seu SCAT é imposto. É a mesma merda. Desculpa o trocadilho. Agora, para, suas bocas sujas, que você tem criança assistindo. Para. Então, por que pagamos imposto, né? Para que serve esse imposto? Aí aqui embaixo fala, antes de começar a trabalhar pela primeira vez, você deve solicitar um cartão contribuinte junto à administração tributária norueguesa, o Skattekortet. E ao solicitar o cartão, você deve informar quanto espera ganhar e, se aplicável, né, o valor das suas dívidas e o seu patrimônio. Mas isso aí fica para o vídeo de declaração de imposto de renda. Mas quando você vai declarar imposto de renda no teu salário, é você que escolhe que tipo de desconto que você vai ter. E aí tem um monte de tabela que é uma previsão de desconto, que pode mudar, você pode ficar atualizando isso o ano todo, de acordo se você declarou muito ou menos, você pode atualizar o tempo todo, tá? Então é bem dinâmico. E já explico sobre as tabelas, mas a base para o cálculo das deduções fiscais é o salário bruto, como eu falei, menos quaisquer deduções para aposentadoria, né, que eles falam pensão em norueguês, e contribuições sindicais, que essas aí não desconta os impostos, né, não põe no salário bruto, senão ia descontar. Existem 3 tipos de cartões de imposto, os cartões percentuais, cartões de tabela e cartões de isenção. Então, um cartão de percentual mostra qual porcentagem da base de cálculo de imposto que deve ser retida, enquanto o cartão da tabela contém uma tabela onde você pode consultar o imposto retido em coroas norueguesas. E daí, de acordo com a previsão que você fez no começo do ano para o seu cálculo de imposto, no final do ano eles vão calcular o imposto direitinho para ver se fechou, se bateu. E se o imposto retido na fonte for superior ao devido, né, você pagou mais imposto do que precisava,
você recebe esse valor de volta. E se o imposto retido na fonte for inferior ao devido, aí você vai ter que pagar o que você não declarou. E não tem essa de eu vou dar uma desperta, eu vou pagar errado e aí talvez eles não percebam, porque é tudo automático, tá? Vocês vão ver no vídeo de declaração de imposto de renda que você já puxa as informações, você pode corrigir, você pode pedir para corrigir, mas você tem que ter evidência do porquê que tá errado, se eles estão puxando das fontes diretamente do teu banco, diretamente do teu empregador. Então não tem como mentir, pagar menos. Se você pode pagar menos, mas você vai ser cobrado depois pelo que você deveria ter pagado e não pagou. Então não é exatamente uma multa, simplesmente você tem que pagar e ponto. Isso daqui se chama tabela track, que é a tabela de desconto. O Skatetaten cria essas tabelas individualmente, dependendo da tua profissão, dependendo do teu salário, renda, outros empregos, juros pagos. Se você tem dívida, entra nessa tabela aqui. Se você tem patrimônio, então, sabe o Elon Musk, que tem $1 trilhão e não é em dinheiro vivo, é em patrimônio, conta também para descontar o imposto aqui na Noruega. Então, todas essas coisas têm benefícios tributáveis. Se você tem dívidas, por exemplo, aí você recebe menos imposto. E outras deduções fiscais, né, se você tem patrimônios. Então, vai ser descontado mesmo assim. Se você tem 2 carros, se você tem uma casa sua, mesmo onde for em outro país, tudo é descontado. Não é muito descontado, o que eu acho que devia ser mais descontado, na verdade. Mas é para isso que serve essa tabela aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês direto do site do Skatetaten. Os tipos de tabela, aqui são os nomes das tabelas, tá vendo que agora tem outra numeração, 8.000, 8.000 não sei o que. Ali na coluna, eu vou botar no Google Tradutor que eu tô com preguiça. Fradag, tillägg e tal. Deduções consideradas na tabela, acréscimos considerados na tabela, número de meses por ano com a dedução. Volta lá na tabela. Deduções, acréscimos, número de meses por ano. Então, assim, muitas pessoas reclamam do governo botando imposto no salário das pessoas. Meu Deus, porque no Brasil tem 40% de imposto. De onde é que vocês tiram essa informação? Do cu? A propósito? Procura no Google, caramba! Da onde que vocês tiram cobra dos 40% do Brasil? Não sei, do cu só pode ser. Nem no Brasil, nem aqui na Noruega. Eu mesma tava escutando um podcast de direita esses dias no Brasil e eu fiquei tão enervada com o tanto de desinformação que eu mesma caí no golpe de acreditar que é 40% no Brasil. Não é, gente? Onde é que estão tirando isso? Procurei no Google aqui. No Brasil, os descontos obrigatórios do salário do imposto de renda do INSS e Previdência. Tá com a referência do site do imposto de renda ali embaixo. Então tá certo. O problema não é você procurar no Google. O problema é você ver se o Google tá te dando alguma informação que tem referência, tá? Já fique ligado nessa dica. Dica de pesquisador universitário. É simples e eficiente. O que o Google tá te falando ali? Tá citando as referências dos sites? Beleza? Pode confiar. É só clicar no site e ler você mesmo. Então, no Brasil, os descontos obrigatórios diretos no salário incluem o INSS e a Previdência, aposentadoria, né? E o imposto de renda. E as taxas variam conforme a faixa salarial. Quem ganha mais, paga mais no Brasil. Que não é o suficiente ainda, tá? Que nos Estados Unidos, que é o paraíso fiscal dos neoliberal, do povo do não pisa da minhoca, paga mais que isso, tá? Rico paga mais. No Brasil, paga menos que nos Estados Unidos, que é o país da liberdade fiscal, né? Pra você ver como a coisa tá preta. Devia estar pagando mais quem é mais rico. Com alíquotas que chegam até 14% para o INSS e até 27,5% para o imposto de renda. Então, o imposto de renda não é 40%, é 27,5%. Se você ganha até... Já vou ver aqui quais são os salários por mês no Brasil. 14% é para tua aposentadoria, seu inferno. Então, para de falar que é 40% de imposto no salário, que é para o imposto de renda. Imposto de renda é uma coisa... INSS e aposentadoria é outra coisa, tá? Aqui na Noruega você não paga quase nada, na verdade, de aposentadoria, mas paga uma coisinha ali ainda. Agora, você que mora no Brasil e que é trabalhador aí, me diga, você pode se desinscrever do INSS ou é obrigatório na folha de pagamento? Aqui na Noruega é obrigatório, você é obrigado a pagar o INSS, apesar de que é metade desse valor aí. Mas existe um debate mundial a respeito desse valor de porcento sobre... Você vai receber aposentadoria no futuro, o dinheiro da sua aposentadoria, porque os governos do Reino Unido, por exemplo, estão usando esse dinheiro que você deviam estar guardando para a tua aposentadoria, para o teu futuro, e estão investindo em inteligência artificial, ou estão investindo em petróleo. Investimentos ruins. E aí, se o governo perder esse dinheiro que devia estar guardando para você quando ficar velho, aí é você que se lasca, porque
né? Vamos combinar. A corda sempre estoura pro lado do mais fraco, não é mesmo? Até na Europa. É esse o debate sobre esse negócio de imposto de renda e relacionado à previdência, à aposentadoria. Tem muitos países que estão debatendo se deveria ser obrigatório ou não por causa disso. Tem governo usando dinheiro obrigatório para fazer merda, para investir em bolha imobiliária especulativa. Aí realmente, né, fica difícil de defender. Então, só para esclarecer primeiramente esses dois mitos a respeito de desinformação, que a gente escuta muito no Brasil. O Brasil paga mais imposto que a Noruega, imposto de renda que a Noruega. Não paga. Não é o imposto de renda, é o imposto de renda mais a previdência. Aí fica quase 40%. Deixa eu ver aqui. E só se você ganha um salário bom, né? Que é 27,5% só se você é mais rico. Ó, até um salário mínimo é 7,5%. E faixas intermediárias vai de 9% a 12% conforme o aumento de ganho. O teto salarial, a alíquota máxima é 14% para as faixas mais altas e limite na tabela do INSS, que a gente vai ver essa tabela agora. Ó, de R$2.000 até... Tá, vamos falar assim, de 2.000 até 2.826,65, bem certinho, você vai pagar 7,5% de imposto de renda no seu salário. De 2.826, né, que é o monte de número que eu falei, até 3.751, você vai pagar 15%, que dá R$340. O primeiro ele dava R$158. E até 4.664,68. Vou ler todos os numerozinhos ali, porque senão vai cair na tabela de baixo e vocês me xingam. Paga 22,5%, R$651. E acima de 4.664,69, você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Então, não é 40%. A soma é 40% por causa do INSS. Então, não, o brasileiro não paga mais impostos que o norueguês. É assim que funciona, essa é a divisão no Brasil. E como é que funciona na Noruega? A Noruega usa um cálculo um pouco diferente, mas também é baseado em cima do teu salário por mês, ou anual, né, tanto faz. A Noruega utiliza de imposto de renda fixo de 22% base, combinado com um imposto progressivo de 5 faixas. Então, todo mundo vai pagar 22%. Se você recebe menor do que o mínimo, aí você pode solicitar um cartão de redução de taxa, que você, tipo, não vai pagar imposto, entendeu? Eu acho, a última vez que eu chequei, que foi 10 anos atrás, era 50 mil coroas por mês, por ano. Você não precisava descontar imposto em cima desses 50 mil coroas. E aí, a gente vai enrolar também o assunto de imposto sobre herança, que vai encaixar nesse negócio aí por causa desse desconto de dedução de taxa. E se você quer ser empresário e quer trabalhar por conta e receber mais de 100 mil por mês, aí você vai ter que ter um cálculo lá de desconto baseado nessa faixa aí. 22% é para todo mundo. Aí, conforme você vai recebendo mais, eles vão adicionando os porcentos em cima desses 22. Então, é assim que calcula o imposto de renda na Noruega. E qual que é os salários? De 220... É por ano, tá? Aqui é por ano, não é por mês. De 226.101 até 318.300 coroas por ano, você vai pagar 1,7% extra em cima do 22. Aí você pensa, meu Deus do céu, 200 mil coroa é o diarama. Não na Noruega, é o que você usa base para sobreviver durante o ano, pagando aluguel, comida, luz, internet, água e tudo isso. Então, você pode ver aqui que o salário mais baixo por ano é 226.101 coroas, de acordo com o site de estatísticas da Noruega, ou não, de acordo com o site de imposto de renda da Noruega. O site do imposto de renda da Noruega se chama Skatteetaten. Então, se você quiser checar o que estou falando aqui, vai ter um post no blog, claro, explicando os links. Então, você veja aqui na descrição desse vídeo, tem um link para um post no blog. Então, até 318 mil coroas por ano, você vai pagar 1,7% mais 22%. Faz os cálculos aí. Eu vou fazer quando eu editar o vídeo, que eu não vou ficar fazendo cálculo de cabeça aqui, que eu sou de humanas. Dá licença. Até 725.050 coroas. 725 mil. 4% em cima dos 22. Mais, né? Não, 4 em cima do 22, estou falando errado. É 4 mais o 22. Soma, não dá em cima. Por cento em cima de por cento já multiplica e não é soma. Eu tô falando as coisas, eu tô usando o português errado aqui. Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Até 980.100 coroas, 13,7% mais os 22%. Até 1.467.200
é 16,8%, mais o 22, não em cima, de 1.467.201, né? Porque o anterior era até 200, então 201, aí é desse nível 5. Então, esses são os 5 níveis. Daí pra cima, tanto faz quanto você ganha, se você ganha super mais que isso ou não, só de você ficar pra cima desse, se você ganha exatamente aquilo ali, 1,5 milhão por mês, ou não, você vai pagar somente 17,8% mais o 22%. Então, é assim que eles fazem a progressão para cobrar mais de quem recebe mais. Mas todo mundo paga 22% base. E tem um mito que aqui na Noruega não tem salário mínimo. Tem, tá, gente? Então, é por hora. Por mínimo por hora aqui. Então, tem sim o salário mínimo, mas é por hora, não é por mês. Essa é uma das maiores diferenças que eu vejo que faz bagunça com as informações sobre salários na Noruega. Então, o que vai ficar descontado da tua folha de pagamento? Você vai pagar os 22% mais o preço da tabela da sua faixa salarial e vai ter cobrado também 7,6% de aposentadoria, que você paga desde os 17 anos de idade até os 69 anos de idade. Se você tem 70, você não precisa mais pagar isso. Se você tem 16, você é de menor e não precisa pagar o imposto de aposentadoria ainda. Então, basicamente, quem ganha mais que 1,5 milhão de coroas por ano vai pagar 39,8% de imposto de renda apenas. Então, é realmente o imposto de renda, não o imposto mais o INSS. O INSS é 7,6% para todo mundo, que seria o teu aposentadoria nacional, entendeu? Que você garantidamente vai ter. E fica maior porque é 1% em cima do valor do teu salário. Então, se tu ganha mais, tu vai pagar mais aposentadoria. Mas é 7,6%. Então, por isso que o pessoal quer muito um emprego que pague bem aqui, para salvar, para economizar para aposentadoria. Quanto mais você produziu quando era novo, mais você vai receber de aposentadoria quando é velho. Agora, eu não vou me aventurar a ficar falando de como é que funciona a aposentadoria no Brasil, porque eu realmente não pesquisei. Então, você que mora aí no Brasil, você me explique nos comentários. Mas vocês estão vendo como o problema do imposto de renda não é um problema se você recebe bem? Aqui na Noruega, se você recebe o básico, que seria considerado até 318 mil coroas por ano, isso daí é o básico, é o anual que qualquer norueguês trabalhando deveria receber. Claro que tem profissões que pagam menos, que você não vai receber tudo isso. Eu, como estudante, por um exemplo, eu recebo 200 mil coroas por ano de empréstimo, não é salário. Então, os impostos que eu pago é tudo diferente, é outra história, mas, então pra você ter uma ideia, eu recebendo 200 mil coroas por ano, que é abaixo do mínimo recomendado, eu já tô me sentindo rica. Então, dá de viver com conforto com 200 mil coroas por ano, apesar de que é abaixo do salário recomendado, do mínimo, por ano. E se você quiser saber se você precisa pagar imposto no que você tá produzindo, por exemplo, eu vou trabalhar com uns biquinhos aí no verão e eu recebi só 50 mil coroas, no total, os 2 meses. O ano todo. Precisa pagar imposto sobre isso? Você vai lá no site da Skatteetaten, que o link para você calcular o quanto de imposto que você tem que pagar sobre o que você produziu. Tem uma calculadorazinha no site de imposto de renda da Noruega, o Skatteetaten, e o link tá no blog, aqui na descrição. Então, outro imposto importante que se debate muito no mundo inteiro é o imposto sobre riqueza de herança. E, pasmem, foi abolido em 2014 na Noruega. Todo mundo fica aí fazendo essas desinformação falando que, meu Deus, a Noruega, eles estão cobrando os bilionários fugiram correndo da Noruega porque estão cobrando demais. Que cobrando demais? O cara tem 1 bilhão. Tu tem noção de quanto que é 1 bilhão? Não existe 200 vidas humanas para gastar 1 bilhão vivendo loucamente, que nem um porra louca rico. Fazendo tudo que tu quiser, limpando o cu com dinheiro, tu ainda consegue viver 200 vidas sem gastar esse dinheiro. É muito dinheiro, gente, é ridículo, é ridículo. Você nunca vai ser um bilionário, a menos que você seja filho de herdeiro. Ou que você seja um psicopata, que não se importe em estar guardando um monte de dinheiro, sendo que tem gente morrendo de fome, que não tem um tostão, né? Pra quê? Se você não vai nem conseguir gastar isso. Vai tirar a tua qualidade de vida se você virar um milionário em vez de um bilionário no Brasil? Não. Então, bilionários não deveriam existir. Isso devia ser um crime contra a humanidade. Para começo de conversa. E eu vou deixar um link também aqui. Se você mora na Noruega, você vai conseguir acessar. Precisa ter o número de identidade, o login, né? O BankID. Você deveria já saber como entra nesse site se você mora na Noruega. Que você tá pagando imposto no inferno. Se eles te pegam não pagando imposto quando você devia, você tá alinhado, tá? Então, presta atenção. Veja os links se você tá aqui e não tá pagando imposto de renda, que você deveria, porque é uma coisa que é você que pede. Quando você vai trabalhar,
Você que tem que entrar no site do imposto de renda e criar a tua carteira de trabalho, que na verdade nada mais é do que o teu cartão de desconto de imposto de renda. E você que vai falar para a empresa se você vai pagar o mínimo de imposto de renda, que você é obrigado, né? Porque o teu salário é X. Porque não vai ser o governo que vai bater, vai ficar fiscalizando, essa pessoa aqui, eles não pagaram. Não, vai ser calculado direto. Tipo, se você pagou menos e tá tudo registrado online, tudo digitalizado. Então, eles vão calcular que você deveria ter pagado mais, pagou menos, e eles vão te cobrar isso depois. Isso não é uma multa, entendeu? É tipo, eles vão te cobrar o que você deveria ter pagado e não pagou. Não é nem multa, direito. Espero que essa informação ajude alguém. Lembre-se que tem um link na descrição desse vídeo, com um link para um blog, que vai deixar os links de todas essas informações que eu estou falando aqui. E não se esqueça de pagar o seu imposto de renda, mesmo que você não é norueguês ainda. E não se esqueça que mesmo que você morou aqui, trabalhou aqui e não virou norueguês e voltou para o Brasil, você ainda pode receber todos os benefícios que você pagou os impostos, tá? Inclusive o imposto em aposentadoria. Isso não é dinheiro de doação para o governo. É por isso que eles tentam tanto fazer você desistir depois de ter ficado aqui alguns anos. Eles vão fazer de um tudo. Vai embora, volta para o teu país. Porque as pessoas não sabem que esse dinheiro não é doação. Você vai voltar, mas você pagou as coisas aqui, então você tem os direitos ainda. Vai atrás de como buscar isso. Espero que essa informação ajude alguém e tchau!